Seja bem-vindo ao canal do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. Meu nome é Ricardo e esse é o projeto Nos Passos de Emmanuel. Esse projeto consiste no estudo das obras da coleção Fonte Viva, onde o Espírito Emmanuel comenta os versículos do Evangelho pela psicografia de Chico Xavier. Mas antes de fazermos a leitura, o estudo do capítulo de hoje, eu vou pedir a você que está nos assistindo que possa conferir a sua inscrição no canal, ativar o sininho, porque ativando o sininho você vai ser notificado dos novos vídeos, e dê um like, faça um comentário, porque isso vai aumentar o alcance do nosso canal e essa mensagem vai chegar a mais pessoas. Vamos ao texto. Livro Vinha de Luz, capítulo 73, título Falatórios. Emmanuel comenta o versículo da segunda, o versículo 16 do capítulo 2 da segunda carta de Timóteo. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente para extingui-los aos focos essenciais. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis, ninguém lhes contesta a influência destruidora, arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, a afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisto. Não será, porventura, o verbo desregrado, o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice da nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento da nossa vida, diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício, e quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. No início do texto, Emmanuel diz o seguinte: poucas expressões da vida social doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado que oferece vasto lugar aos monstros do crime. É importante perceber que o gatilho de muitos conflitos são as palavras malditas, quando a gente não é vigilante nas palavras que nós vamos proferir. E, em consequência disso, as pessoas ficam ofendidas. Isso pode ocasionar violências verbais e até violências físicas, quem sabe até a morte. Por isso é importante sermos vigilantes destas palavras. Saber entrar e sair nos ambientes, principalmente aqueles que possam gerar conflito. Que possamos fazer como na orientação de Mateus, capítulo 10, versículo 11,
eu os enviarei como ovelhas, né, junto aos lobos. Portanto, tenham a prudência das serpentes e a mansidão das pombas. Mansidão das pombas para que a gente não faça mal a ninguém. E a prudência das serpentes, que a gente possa entrar e sair dos lugares no silêncio, sem causar nenhum tipo de alarde. Não esqueçamos, ou melhor, a atividade religiosa e científica há descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhe os focos essenciais. A medicina vem evoluindo bastante, né? Erradicando doenças, propondo melhores tratamentos, tratamentos mais modernos, medicamentos mais eficazes. Mas na questão do corpo, as coisas andam bem. Na questão do corpo espiritual, a gente precisa da religião, da espiritualidade, a gente precisa curar as nossas mazelas, aprendendo com o Evangelho uma conduta moral. Mas muitas vezes a gente foca no corpo, vai mais à farmácia do que buscar o remédio, que é espiritual, que está no Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Mas Emmanuel continua: não esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, enfermidades, doenças, humilhações, a afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Cuidado com as palavras. Elas podem curar ou adoecer. Elas podem dar vida ou morte. É importante que a gente tenha atenção com as vibrações que a gente emite, com o poder dessas palavras. Existe um estudo de um cientista japonês que fala sobre isso. Inclusive, ele fez uma exposição no mundo inteiro, né, fazendo experimento, colocando moléculas de água na lâmina do microscópio e fotografando. Ele fazia o seguinte teste: ele falava palavras de amor e de gratidão para uma molécula de água em específico, depois fotografava. Essa molécula de água ficava mais cristalina, mais bonita, ao passo que em outra lâmina de microscópio ali, do microscópio, ele falava para outra molécula de água palavras de ódio. Essa ficava escura, feia, não tinha uma forma muito definida. Depois ele fez experimentos com potes de água e com arroz e descobriu que, depois de uma semana fazendo o exercício das palavras de gratidão e de amor, o pote de arroz com água, ele fermentou, teve vida nele. O pote das palavras de ódio, o arroz, ele apodreceu, morreu. E no pote, terceiro pote, que ele fez o experimento de deixá-lo ignorado, esse pote mofou. Então é importante a gente perceber como que o poder das palavras atua nas moléculas de água e lembrar que o nosso corpo é mais de 70% constituído de água. Então vamos estar vigilantes quanto à nossa saúde, que as palavras possam gerar cura e não doença, vida e não morte. Não será porventura o verbo desregrado do pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. Freud, o pai da psicanálise, tem uma frase muito conhecida que diz o seguinte: quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, quando uma pessoa fala muito da outra, você sabe mais do caráter de quem fala do que da outra pessoa. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Aí atenção com relação às redes sociais. Elas podem promover assassinato de reputações, cancelamentos, pessoas perdem trabalho, perdem amigos, perdem famílias, podem cometer desatinos. Então é muito importante a gente ficar atento ao que a gente está fazendo
nas redes sociais. Se a gente está promovendo o assassinato de reputação de alguém, ou se a gente está buscando as redes sociais para uma construção do nosso espírito, do nosso conhecimento. É importante também falar que nas últimas eleições era muito comum o pessoal disseminar desinformação, fake news, mensagens falsas. E com certeza isso prejudica uma eleição, isso prejudica a reputação de alguém. Então é importantíssimo ficarmos vigilantes e selecionar bem aquilo que a gente consome na internet. Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhe as energias, que dizer da língua transviada no bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz. Pessoas bem intencionadas, caminhando no bem, na retidão do comportamento, muitas vezes elas sofrem chacotas, as pessoas falam, pô, mas você está muito bobo, só você faz isso. Mas o importante é ficarmos firmes no propósito do que é correto, do que é certo. Porque o que é certo será certo sempre, mesmo que todos façam errado. O certo não passa a ser errado. E nem o errado, se todos fizerem o errado, vai passar a ser certo. Então é preciso ter esse cuidado. Em toda a parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminar e enobrecê-la. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Sejamos vigilantes com as palavras que nós proferimos. Vamos ouvir o que falamos, para ficarmos atentos ao nosso comportamento. E aí sim, se a gente começar a fazer o exercício de se calar quando a palavra for negativa e prestar atenção para que possamos fazer palavras construtivas sempre, aí nós estaremos limpando o nosso coração. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Se nós precisamos fazer o bem, já estamos prontos para fazê-lo e não fazemos, isso é omissão. E a questão 642 do Livro dos Espíritos, ela relata isso, que nós somos responsáveis, dentro do que nós precisamos fazer, o bem dentro do limite das nossas forças, porque se ele não é feito, o mal que é gerado da sua ausência, dessa ausência de bem, é responsabilidade nossa. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Vamos prestar atenção no ambiente que nós estamos, as pessoas que vão ouvir a nossa mensagem, porque senão pode gerar um estresse, a gente pode estar dando pérola aos porcos. Então é importante sempre trazer a boa mensagem, mas se a gente não for bem recebido, vamos bater o pó da sandália, deixar as ofensas ali e sair. O falatório é desperdício. Quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Aqui eu me lembro das 3 peneiras de Sócrates. A primeira peneira é a peneira da verdade. Aquilo que você vai dizer é verdade? A segunda peneira é a peneira da bondade. Aquilo que você vai dizer, vai passar no seu grupo do WhatsApp, isso é bom? E a terceira peneira é a peneira da utilidade. Essa mensagem que eu vou passar, ela é útil? Então essas 3 peneiras consistem no seguinte: se aquilo que eu vou falar é verdade, é bom, é útil, deve ser dito. Se não, eu guardo para mim. Porque pessoas inteligentes, elas falam de ideias. Pessoas comuns falam de coisas e pessoas mesquinhas falam de pessoas. Essa é a mensagem para hoje. Muito obrigado e deem um like no vídeo. Muito obrigado.